Oi, Ziza, somos aqui da Escola José Hermínio, né, do projeto Imprensa Jovem, e hoje a gente veio aqui para entrevistar você, né, saber mais sobre a artista que você é, né, sobre a pessoa que você é, né, sobre a importância de ser uma mulher negra de periferia, né, nesse Brasil todo, né, nessa São Paulo, né, saber o quanto você é grande, né, no Brasil todo, né, como a gente viu que você já foi para Washington, já foi para várias galerias, né. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Desde já eu quero agradecer vocês, toda essa recepção que eu tive aqui nessa escola. Cheguei numa sala, ganhei diversos presentes. Estou emocionadíssima. Bom, como você disse, eu sou realmente. Minha vida toda eu vivi aqui, né, na Zona Norte. Sou moradora do Jardim Perialto. E eu inicio esse projeto, né, que eu gosto de dizer isso, porque são fases. Em 2006, eu inicio através de uma motivação que eu já tinha. Eu gostava muito de desenhar, mas eu era muito tímida. Aí eu falei, eu preciso me expressar, mas de uma forma que eu necessariamente não preciso abrir a boca para falar. Olha eu aqui abrindo a boca falando, né? Mas naquele tempo eu achava que, sei lá, usar as paredes das ruas já gerava uma comunicação direta, que as pessoas não precisavam nem abrir a boca. E foi aí onde que eu comecei a criar esse diálogo com as pessoas. E quando eu comecei a me profissionalizar ou buscar mais informações, foi buscando ali no CCJ, que é um equipamento público aqui da nossa região. E a partir daí eu tive auxílio de duas outras artistas, né, do grafite, e desde aí eu não parei mais. Então foi através também dessa vivência lá no CCJ, onde eu pude buscar outros lugares, outros caminhos. E um desses caminhos me levou para o movimento hip hop. Já era algo que super pulsava em mim. E foi ali também onde que eu me encontrei enquanto mulher negra, onde que eu me encontrei enquanto uma pessoa que também a arte ela é política, né? Então pouco se fala isso, mas todo artista ele questiona, ele cria assim um diálogo, né? E a partir daí eu também tive uma outra paixão que foi a arte educação. Então, com o hip hop eu inicio diversas oficinas e isso virou exposições, viagens, e eu chego até hoje aqui onde fazendo a entrevista com vocês. Como você falou, você falou que você era muito tímida. Sim. E que você viu a arte como um modo de você se expressar. Mas qual foi a sua reação quando você viu que finalmente ela foi reconhecida? Olha, pra gente, assim, que é de periferia, falta muito espelho pra gente. Igual assim, quando eu comecei no meu bairro não tinha nenhuma grafiteira. Aqui a Zona Norte ela é um berço de outros artistas, né? Homens. Mas essa representatividade feminina não tinha. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu levo como algo positivo é não ter desistido. Acho que essa é a primeira, porque nesse primeiro momento eu não tinha nenhuma referência. Então, eu busquei essa referência fora do meu território. Então, para mim agora, nesse momento, me tornar uma referência é muito importante. Quando tudo isso apareceu, acho que quando teve a primeira oportunidade de sair fora do Brasil mesmo, porque é algo muito longe desse sonho, né? A gente acha que estar numa galeria é bacana, é um passo, ter uma obra em um museu é um passo super importante, mas quando uma pessoa que você desconhece, que mora, sei lá, há 15 horas em outro país, né, descobre seu trabalho e ele quer te ouvir, ele quer ter um trabalho seu lá, pra mim realmente é algo que me chocou e me choca até hoje, assim.
E a minha primeira viagem foi para Alemanha. Então, o alemão, a gente não tem muita ligação, né? Igual os Estados Unidos. Quando a gente fala, pra onde você quer ir? Eu quero ir para os Estados Unidos, porque o inglês já tá mais, né, aqui na nossa rotina. Agora, alemão, então essa barreira da língua foi muito difícil, né? E são outros costumes, né? O alemão é mais fechado, mas também ele vê muito a importância dessa arte, né? Ele não tem uma arte mais voltada ao lado decorativo. Ele quer uma arte mais conceitual, né? Então, quando a gente vai para esses lugares, a gente tem que ir muito embasado, né? Tem que ir com um trabalho muito consolidado e eles realmente vão querer te ouvir. Então, lá também onde que essa ideia de eu quero ficar caladinha não deu muito certo não, porque lá era um lugar que eles queriam realmente me ouvir. Mas você também falou que você não teve nenhuma, digamos assim, uma referência. Você acha que você é uma referência para as mulheres grafiteiras quando elas olham para você? Eu acho que sim. Aqui nesse território, com certeza. E o que eu sinto que eu fiz diversas coisas muito diferentes do que é pré-posto, né, para uma artista. Então, eu fiz uma caminhada muito solitária. Solitária no sentido assim, porque dentro do grafite a gente tem esses coletivos, né, assim, que a gente chama CRIO. Então, dentro desses grupos, tem essa rede interna, né, onde que um potencializa o outro. Aqui na Zona Norte tem essas CRIOs, mas eu nunca recebi o convite de participar. E nem iria participar também. Por quê? Nesses coletivos, o que acontece? Tem sempre o artista destaque, né? Então, eu entendi que se eu entrasse nessa CRIO, dificilmente eu ia ter a proporção do meu trabalho hoje. Então, dificilmente eu ia poder viajar, dificilmente, porque quem iria viajar é o cara destaque desse lugar. Então, assim, eu fiz uma caminhada muito solitária, mas também eu pude experimentar cada evolução. Então, eu, de certa forma, hackeei diversos lugares. Então, essa questão de viajar, poucos artistas têm essa experiência de viajar tanto para o exterior, essa possibilidade de entrar em galerias, né? Então, tudo isso me faz ser um espelho para outras mulheres que querem acessar esses lugares. E elas me perguntam, como que você faz, como que você fez? E eu abro realmente, porque o problema da gente acessar esses lugares é a informação, né? Então, é sempre uma problemática, a primeira problemática é você descobrir as informações. Então, na maioria das vezes, quando essas mulheres têm esse espelho, né, o meu trabalho é também um espelho de aprendizado. Inspiração. De inspiração, exato. Mas também de querer absorver isso para a trajetória delas, para também, como eu consegui, também hackear esses lugares. Como a sua família lidou com tudo isso, né? Porque é algo muito novo, né? Quando a gente começa a criar fama, né? Com os desenhos, né? Como a sua família reagiu, seus amigos, seus parentes ali, as pessoas que estão ao seu redor? Olha, a minha mãe, no começo, vocês não vão saber porque faz muito tempo, mas o CCJ, ele era um lugar assim onde que tinha galera do rock, galera do rap, galera de, sabe? E tinha esse movimento ali na porta então minha mãe falou, meu Deus do céu, aquela menina vai ficar naquele lugar lá, não sei, ela vai virar gótica, vai entrar no cemitério. Na cabeça da mãe é sempre isso, né? Mas também porque o grafite, ele é algo muito hostil, porque quando você tá fazendo a pintura na rua, você fica de costa, né? Então, sei lá, alguém pode jogar algo nas suas costas, né? É claro que a mãe, ela sempre quer defender, né? O filho tem essa proteção.
Mas ela foi perdendo essa questão porque ela realmente foi vendo que foi desdobrando quando eu fui para Berlim, ali foi um marco também para ela, porque eu nunca tinha. O único lugar que eu tinha ido na minha vida era Piracicaba. Piracicaba é 3 horas daqui, 2 horas daqui. Então, assim, pegar um avião de 15 horas para desembarcar no outro lado do mundo, num lugar que você não sabe nem falar, sei lá, água. Então, para ela foi um choque, mas foi também um lugar ali onde que ela tinha que confiar em mim também. Então, foi algo que ela participou junto comigo. E a família agora, nesses últimos tempos aí, nesses 5 últimos anos, eles, por ter caído um pouco na mídia, todo esse trabalho que eu venho fazendo, a família também foi absorvendo essa história que pra mim já era realidade, mas que a galera que é minha família é de Piracicaba, tá? Então a galera de Piracicaba virava, eu vi a sua filha agora na Fátima Bernardes, como assim? Regina fala bem na TV, minha tia, eu lembro. Nossa, a Regina nem cagueja na televisão. Aí, é isso, E eu lembro uma frase da minha irmã que ela falou assim, nossa, mas você mete um louco mesmo na TV. Aí eu falei, nossa, mas é isso, né? Tipo, ela queria falar assim, nossa, você mandou muito bem, mas pra ela falar isso, ela falou, meu, você meteu um biruta lá, como se eu tivesse falado nada com nada, né? Mas não, era pura realidade. Aí, é isso, eu acho que com o tempo a gente vai apresentando e isso vai se consolidando. E as pessoas vão acreditando, vão compartilhando o seu trabalho, vão acreditando junto com você. Mas também tem aqueles que não vão acreditar e vão duvidar de você. Mas é isso, é a vida. A vida, os haters vão estar aí pra vida toda. E eu falo o seguinte, a minha dica é o seguinte, quanto mais hater na sua vida tiver, quanto mais você tá bombando. Então eu chamo os haters. Viu, Leonardo? Eu falei com você hoje. Se a sua estrela não brilha, não deixa eu apagar a minha. A gente gostaria de saber sua opinião, né, sobre a questão dos negros no bairro da Liberdade, né? Pois sabemos que lá, quando a gente fala do bairro da Liberdade, a gente só lembra da presença japonesa lá, né? A gente queria saber sua opinião sobre isso, né? Porque esse resgate sobre a cultura negra é importante para nossa cidade e para o nosso país, né? Não é à toa que hoje em dia o percentual de racismo está muito alto e as pessoas merecem ser respeitadas não só pela cor delas, e sim por quem elas são. Sim. Olha, não só a Liberdade, mas outros lugares sofreram o que a gente diz que é o apagamento, né? Mas como você falou, a Liberdade, o que foi que aconteceu na Liberdade? A Liberdade, ela era um bairro negro. Por que ele era negro? Porque era um bairro onde moravam-se as pessoas que estruturavam a cidade de São Paulo, tá? Só um marco nesse... como você sabe que lá morava, né? Assim, a Catedral da Sé... Catedral? Catedral. Ela... A frente dela, nessa época, era tudo que tinha de positivo da nossa cidade. E tudo que era negativo da nossa cidade, que ele queria negar, vivia-se atrás da catedral. Então, o que tem atrás da catedral? Tem o bairro da Liberdade, o Bexiga, tem a parte ali, Canindé, acho que é. E era aí onde que morava a galera que estruturava a cidade, que trabalhava nessa cidade. Com a evolução da nossa cidade, o bairro da Liberdade começou a se remodelar, né? E aí essas pessoas que moravam lá foi afastado, né? E ele começou a ir para as pontas da cidade.
Casa Verde, a gente tem Cidade Tiradentes, né, que é um lugar onde abriga diversas pessoas que foram realmente indo para as pontas da cidade. E aí eles começaram a remodelar esse bairro. Antes era um lugar onde que esses trabalhadores moravam, e aí eles começaram a reestruturar esse bairro. E aí a comunidade nipo começou a acessar esse bairro, e o que era negativo, que era justamente essa presença negra, foi sendo substituída por esse bairro japonês, que agora, né, é um lugar onde que atrai turistas. Então, assim, traz muita rentabilidade para a cidade. E é claro que eles vão querer colocar isso, vão querer, na verdade, continuar com essa história que para eles está sendo muito bem rentável, né? Mas o que acontece? Tem várias histórias na Liberdade, diversas histórias. Na Liberdade tem a origem da primeira escola de samba da cidade, justamente feito por essa galera que morava lá, que é a escola Lava Pés. E infelizmente essa escola agora ela já não tá mais nesse bairro, porque ela teve uma mudança de nome, mas essa figura central, que é a presidenta, que é a madrinha Eunice, ela está sendo relembrada atualmente, porque ela foi uma mulher visionária naquele tempo, né? Porque ela sozinha e com a sua comunidade estruturou essa primeira escola de samba, e hoje ela tem lá na Liberdade, tendo em vista toda essa questão, né, dos nipos lá. Agora a Secretaria Municipal de Cultura fez um monumento a ela. Então tem uma estátua agora lá no ponto X, que é ali a Praça da Liberdade, que tem essa figura que é a madrinha Eunice. Mas aí tem várias outras coisas, né? A gente agora recentemente tem também até essa mudança da escola de samba, da Vai lá do Bexiga, né? E recentemente foi encontrado lá um cemitério falando sobre os antigos quilombos lá do Bexiga, que é um bairro bem próximo lá da Liberdade. Então, assim, tem muita coisa que foi apagado, foi soterrado, né, da nossa cidade, que a gente precisa tirar a terra de cima e entender novamente. Também queria saber sua inspiração, né? Porque tem uma obra muito famosa, né, em um dos prédios lá do centro da cidade, né? Qual foi sua inspiração, né, para decidir fazer uma obra de arte tão grande, né? E para inspirar, assim, né, tantas pessoas que passam por lá e falam, cara, eu quero ser como a pessoa que pintou essa obra. Olha, tem gente que passa lá e fala que é a Marielle. Tem gente que passa lá que fala que é fulano de tal. Então depende do olhar, né? Mas esse trabalho, ele foi justamente questionar justamente o bairro da Liberdade. Por quê? No bairro da Liberdade, como eu falei que tinha essa questão com a negação da cidade, lá também tinha uma forca. Era onde que julgava-se os ladrões, os escravos. E essa forca fez com que o bairro ele necessitasse também de um cemitério, né? Então ali foi o lugar onde que eles escolheram para colocar também o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo. Porque quem era ricaço era enterrado aonde? Nas igrejas, né? Com todas as pompas e tal. E esse cemitério, ele pega um quarteirão da Rua dos Estudantes, tá? Só que, com a evolução da cidade, veio a galera querendo o quê? Construir prédio, construir tudo. E aí eles retiraram esses corpos e colocaram lá no cemitério da Consolação. Só que aconteceu, recentemente agora, eles derrubaram um prédio para modernizar
e encontraram 3 ossadas. E uma dessas ossadas tinha uma conta isso daqui, miçangas, né? Que era um colar, que na verdade é um guia de Ogum. E um guia azul, com umas contas azuis assim. E aí eu falei, gente, como a galera dessa cidade não sabe disso, né? E aí, vestígios falam que eram de pessoas negras que foram enterradas lá, só que nos registros da cidade falam que não tinha ninguém enterrado lá. Então, assim, é mais uma das histórias que eles jogaram terra em cima. Não fizeram questão de serem contadas. Exato. E aí eu pego essas contas azuis e faço aquela moça, né, que o pessoal fala que é a Marielle, que é uma árvore, é uma mulher árvore. E ela traz a conta azul, que é o colar, na mão. E aí, o nome dessa obra chama-se Na Terra Está a Nossa Ancestralidade. Para falar justamente da galera que tá lá no bairro da Liberdade Foi ainda, esquecida, né? que foi esquecida essa história. E aí eu trago pro Parque Minhocão pra gente criar esse diálogo. E assim, essa obra já viajou o mundo mais do que eu. Já saiu na New York Times, já foi para Pequim, já saiu no El País, na Espanha. Então, é isso, a arte ela tem esse poder. Ela tem esse poder de criar diálogo com diversos lugares do mundo. É isso aqui. É por isso que eu precisei. Eu fiquei tentando pensar qual que era a obra. Essa que tá no minhocão, né? É. E um recado, assim, que você quer deixar pra... Conta que ela fala? Aí já pensei. Que história, né? Eu viajei. Eu já viajei. Não, assim, viajei no sentido assim, né? Tanta história que tem na nossa cidade que nós não conhecemos. E um dos nossos projetos com nossos alunos esse ano, né, Cássia, é levar esses alunos para conhecer essas partes da cidade que, assim, a gente tem alguns que nunca tiveram. E aí já viajei, imagina a Ziza dentro do ônibus contando assim, a gente passando pela... e ela contando essas histórias. Viajei nesse sentido de aproveitar, né, esse conhecimento, né, porque, né, e resgatar essa questão, né, do negro, que a gente acha, né, como mesmo vocês colocam, para mim também, né, o bairro da Liberdade a gente já liga a japonês. Nós Sim. nunca pensamos nessa questão, né, dos negros estarem ali, né, e por isso que eu fui lá longe, né, e aí outra coisa que eu achei também deu uma ideia da gente pensar, até um projeto da escola, eu acho que assim, acho que falta muito da gente resgatar as nossas histórias. Muitas vezes, vocês, eu também, a gente não sabe da história dos nossos antecedentes. Não sabe muito. Eu sei da história dos meus antecedentes até a minha avó. Antes da minha avó, eu não sei o que aconteceu. Não sei quem eram os pais dela, não sei de onde que eles vieram. Né? E eu acho importante a gente resgatar essa questão da história. Né? Como a história é importante a gente entender até muitas coisas. Né? É a história do nosso território, né? Também, é a história do nosso território. Do nosso território e a história das pessoas que lutaram antes da gente, principalmente a questão do negro, que lutaram antes e que foi invisibilizado. O racismo está tão presente na nossa sociedade porque é uma política, né? Uma forma de submeter toda uma população. Então, a gente só sai dessa situação realmente mexendo nesse passado, olhando para essas desigualdades provocadas, para o privilégio, né? É só fazendo isso que a gente pode fazer as pazes com esse passado e presente racista do nosso país. Então é muito importante, principalmente quando você fala, Ziza, da questão da periferia, né?
onde você afasta as pessoas da cidade e elas vão para as pontas. As pontas são esses lugares periféricos, né? Eu costumo falar, esses meninos têm que ocupar a cidade. A cidade é deles, né? Então, a periferia não tem que ficar aqui, né? A gente tem que ocupar esses lugares. Então, assim, é muito bacana a gente poder trazer essas histórias, né? E dar visibilidade para toda essa luta, para toda essa competência, para tudo que acontece e que muitas vezes é anulado por conta desse racismo. Que é muito difícil, principalmente para os jovens, entender que a gente está num país racista, né? Que não tem mais ou menos, é essa a palavra. É um país racista e a gente tem que ter uma postura antirracista, né? Muito legal isso. E só um adendo, essa questão das pontas, o projeto que a gente pintou, esses dois lados, foi eu que estruturei, chama-se Estamos Vivos. Por quê? Quem é que pintava nesse lugar aí cristalizado do centro da cidade? Era só quem tinha um grande patrocinador, que era uma empresa, ou era um artista, que às vezes nem era um grafiteiro. E aí a gente estruturou esse projeto, nós ganhamos um incentivo da prefeitura, e aí cada lado de um prédio, desse prédio, um é o meu e o outro é de um outro artista também periférico, chamado Thiago Conspi. E aí é justamente para isso, a gente não se via no centro da cidade. E aí a gente marca esse prédio. Pertence aqui. Exato, a gente também pode estar aqui. E agora um recado que você tem para deixar para essa turma, né, que tá começando agora no grafite, né? E até as pessoas que não praticam o grafite, mas admiram ele. Olha, eu acho que o grafite, ele, nesse contemporâneo, ele tá perdendo a sua maior essência, que é a possibilidade desse diálogo e de incomodar. Aqui na nossa cidade já teve a Lei Cidade Cinza, que apagou muita coisa, né? Então, tudo virou cinza. A gente, com essa passagem, né? A gente perdeu muitas histórias desses artistas, né? E agora o que está acontecendo na nossa cidade é o seguinte, essas pinturas enormes nesses prédios, mas que não atravessa, é apenas algo decorativo. Então, assim, para mim, uma arte, ela tem que fazer sentido, não só para mim, não só para o meu bolso, não só para a empresa que está patrocinando. Então, ela tem que fazer um sentido para outras pessoas. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que a gente utilize a arte como potência, a potência que ela tem. Mas é difícil vai ser. Tá sendo e vai ser, amanhã também vai ser. Então, assim, que a gente tenha essa malemolência de hackear, de entender, de criar as nossas estratégias. Pra gente aqui na ponta é difícil e não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, a gente tem que criar nossas estratégias. E só assim, em coletivo também, tentar se fortalecer, ver quem sabe as informações, hackear e acessar. Então, acho que é isso, não desistir também, né? E uma outra coisa que eu aprendi muito com um movimento estético chamado afrofuturismo, acho que ele ficou mundialmente conhecido aí com o filme Pantera Negra, né? Afrofuturismo e tal. Eu aprendi o seguinte com o afrofuturismo, a gente tem que ser protagonistas, tá? O que é ser protagonista? É a gente entender que Wakanda, todo mundo fala, Wakanda é ficção, né? Aquela tecnologia, não, isso daí é pura enganação. Só que se a gente olhar na história, no Kemet, na verdade, tem muitas histórias, mas no Egito, imagine aquela pirâmide. Quem foi que construiu aquilo?
Aí eu te falo, a cirurgia nasceu no Kemet. Kemet é o que é? É o Egito. Porque, na verdade, esse nome Egito, quem foi que deu foi o colonizador, tá? Kemet é o nome certo daquele lugar, que chama-se Terra Preta, tá? Então, no Kemet foi onde que nasceu essa questão das arquiteturas, foi lá onde que nasceu a cirurgia. No continente africano foi onde que teve a matemática, o início da matemática, as tecnologias medicinais, essa questão com o cosmo, com as mitologias também. Quando a gente fala mitologia, aí a gente só vê o grego, né? Então, então tem as mitologias africanas também. Então, tudo aquilo ali que o Pantera Negra falou pra gente é o seguinte: a possibilidade da gente imaginar algo que já existe, mas numa outra proporção, né? Então, o que ele fez? Ele pegou certas características, né, e criou algo mais futurista, mas que essa questão das ciências já existe. Essa questão do domínio das línguas que a gente viu lá. E lá na África, no continente africano, tem os adinkras, que também a gente utiliza. Então é isso, também a possibilidade da gente imaginar, que é difícil, da gente sonhar, da gente recriar. É essa a mensagem. Obrigada, Ziza, por essa entrevista que vai Obrigado. deixar um marco na Obrigada. nossa história. E obrigado por ser essa pessoa que você é, inspirar tantas outras pessoas a iniciarem no grafite, a iniciarem na arte. Obrigado por deixar esse marco na nossa cidade de São Paulo, né? Para não deixar essa história se apagar, né? Porque muitas pessoas lembram sobre outras coisas, sobre outros continentes, sobre outros países, mas nunca lembram de onde nasceram, de onde vieram, quem realmente são seus ancestrais, né? E saber levar essa cultura para outro lugar, né? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.